Oi, gente. Meu nome é Nadiane Nardi, eu sou coach especializada em gestão de pessoas e liderança, e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre liderança feminina. Eu sempre começo os meus cursos de liderança feminina falando um pouquinho, contando sobre a história da mulher. Isso é muito importante a gente entender, porque a carga cultural ela influencia muito as nossas atitudes nos dias de hoje, independente da gente ter passado por aquilo ou não. Quando eu falo em liderança feminina nos cursos e treinamentos, eu sempre peço para as mulheres pensarem um pouquinho como é que foi a vida das mães, das avós, das bisavós. Será que a vida delas foi parecida com a nossa? Foi igual à nossa? Talvez das mães, sim, mas da avó, será que foi? Da bisavó, será que foi? Que vida que elas tinham no século passado, no século XX, no início do século XX? Como era a vida delas? Naquela época se falava em algum momento de liderança feminina? Vocês sabem em qual momento começou a se falar de liderança feminina? Só para contar rapidinho para vocês um pouquinho da história assim do último século das mulheres. No início do século XX, em torno de 1900, 1910, o poder de influência das mulheres era necessariamente doméstico. Era a casa e os filhos, isso quando ela tinha esse poder de influência. Quando que a mulher começou a sair um pouco mais para o mercado de trabalho? Na época que começou a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque o que que acontecia? Pai, marido, eles iam para a guerra, para o campo de batalha. E então, quem é que assumia, na verdade, os negócios da família? Era a mulher que estava ali. Ou às vezes daqui a pouco até o homem voltava do campo de batalha, ou às vezes morria no campo de batalha, né? Às vezes voltava mutilado, sem condições de trabalhar, e quem continuava nessa função de trazer o sustento para casa era a mulher. Então foi ali que deu o grande boom, a grande virada da mulher no mercado de trabalho. Depois disso, as mulheres foram conquistando vários outros direitos que antes elas não tinham. Por exemplo, na década de 30, mais ou menos em 32, eu não me lembro direito a data, a mulher ganhou o direito de votar. Até então, até na década de 30, ela não tinha o direito de votar. Só quem votava eram os homens da família. Já na década de 40, a ONU, através de uma carta, né, das Nações Unidas, reconheceu a igualdade entre homem e mulher. E na década de 50, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a igualdade salarial entre homem e mulher na mesma função. Então, até então, eles não tinham igualdade salarial de remuneração na mesma função. Não que a gente tenha hoje ainda, mas foi na década de 50 que foi aprovada essa igualdade. Então, nós deveríamos ter. E até a década de 60, aqui no Brasil, a mulher ela não tinha direito de trabalhar sem autorização do marido, ela não tinha direito de receber herança sem autorização do marido, e quando ele se separasse, houvesse alguma separação naquela época, ela também não tinha o direito de requerer a guarda dos filhos, ela teria que ter a permissão do marido para requerer a guarda dos filhos. Então, na década de 60 foi criado o Estatuto da Mulher Casada, né, que garantiu esses direitos a ela, né? O direito de trabalhar, o direito de receber herança e o direito de pedir a guarda dos filhos sem ter a autorização do marido. E na década de 70, as mulheres foram para a rua lutar pelos seus direitos mais ainda. Elas lutaram contra a censura, contra essa cultura machista. Foi um grande momento da virada, né? Foi uma luta pela liberdade, por mais liberdade, na verdade. E nesse momento a gente passou a considerar, a mulher passou a considerar a carreira tão importante quanto a função procriadora, porque antes a mulher era só vista como função procriadora. Em alguns poucos casos, poucos exemplos, elas se destacavam por alguma outra função que não seja de dona de casa, né? Então, a partir daí, elas começaram a investir mais na carreira, começaram a pensar mais nelas, né? E achar e ver como isso era importante para a vida delas, tão importante quanto ter uma família.
Já na década de 80, surgiu a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, mas a Lei Maria da Penha foi surgir só nesse século, em 2006, tá? Então, um bom tempo depois. Mas também na década de 80, a Constituição Federal de 1988 garantiu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Também na década de 80, as mulheres começaram a conseguir altos cargos nas empresas. Só que elas não tinham um modelo de mulher feminino de liderança naquela época, elas tinham modelos masculinos. Modelos femininos eram muito poucos, tanto de comportamento como modo de se vestir, modo de falar. Então a mulher, a partir da década de 80, ela entrou numa jornada de descoberta, numa jornada de autoconhecimento, até que nós vamos chegar ao século XXI. E no século XXI nascem as mulheres contemporâneas, né? Então hoje o que que acontece? Hoje a gente vai à luta, a gente faz curso, faz universidades, faz MBAs, somos donas de casa também, temos filhos, marido, ou não temos nada, somos muito bem sozinhas, obrigada. Então a gente por causa dessa história toda, dessas conquistas, dessas lutas que essas mulheres tiveram, daqui a pouco nossas mães, nossos avós, bisavós tiveram do século passado, que a gente conseguiu chegar no que a gente é hoje. Mas apesar disso, apesar da gente ser hoje em dia uma mulher totalmente diferente, com vários outros direitos, que vai em busca do que quer, a gente ainda carrega muito essa cultura machista do de antigamente. Com esse pouco de história que eu contei para vocês do século passado, século XX para o século XXI, quais as principais transformações que vocês acham que a gente passou? Vocês conseguiram perceber, a diferença da gente, das mulheres, de 100 anos atrás para agora? Vocês conseguiram perceber quantas coisas que a gente conquistou, a posição que a gente está hoje? Eu nem digo assim de outros séculos passados, mas eu digo assim do século passado para esse século. Vocês conseguiram perceber quanta diferença e quanta mudança aconteceu? E se vocês vão ver desse século mesmo, do início desse século, de 2000, 2001, 2002, para agora, para 2020, vocês já conseguiram perceber que a gente evoluiu muito, que a gente conseguiu muita coisa nesses 20 anos também, muito mais rápido do que há 100 anos atrás, mas todas essas nossas conquistas também nos trouxe desafios, desafios diferentes, desafios novos, coisas novas para a nossa vida que antes a gente não era acostumada a conviver. E você sabe qual é o nosso maior desafio agora, neste século? É a nossa multiplicidade de papéis. Por quê? Porque o cotidiano, nosso cotidiano é um cotidiano muito agitado. Às vezes não é tanto a parte do desgaste físico, mas como também a parte do nosso desgaste mental. A gente pensa muito em várias questões da nossa vida. A gente pensa na nossa carreira, a gente pensa no nosso trabalho, a gente pensa nos filhos, a gente pensa na família, a gente pensa no marido, a gente pensa na casa. Então a gente tem uma multiplicidade de papéis muito grande. Muitas mulheres hoje em dia têm uma dupla ou uma tripla jornada. É a jornada do trabalho, depois é a jornada com os filhos, é a jornada de estudo, porque além de tudo, além de cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, a mulher ainda quer estudar mais, ela quer sempre aprender mais. Então, às vezes, a gente tem uma sobrecarga muito grande em cima da gente. Hoje em dia já tem a mentalidade masculina, já mudou muito. Então, a mulher já tem o apoio do marido nessa parte, o apoio com os filhos, o apoio com a casa, então eles se equiparam mais ou menos a salário, a cuidar de tudo isso, né? Os maridos estão assumindo mais, mas alguns anos atrás não era assim. Então, nessa transformação, nessa jornada da mulher, nessa jornada que a gente passou, a gente sofreu muito com isso, com essa carga de trabalho. A gente teve que suportar essa carga de trabalho, essa carga emocional muito grande para a gente conquistar o que a gente tem hoje.
Mas mesmo assim, ainda hoje, é a mulher que se tem que parar de trabalhar, para de trabalhar, se precisa se ausentar do trabalho, também se ausenta do trabalho, interrompe a carreira, ou se algum filho fica doente, qualquer coisa que acontece, a mulher que acaba se ausentando, deixando o serviço para poder atender essa parte. Então ainda a mulher tem essa responsabilidade maior que o homem. Então, as mulheres hoje em dia do século XXI, elas têm responsabilidades a mais do que as do século XX. Então a mulher tem que se dar, ela tem uma cobrança muito grande, ela tem que dar conta muito bem da sua carreira, ela tem que ser responsável pela casa, pelos filhos, né, por tudo que vem com essa bagagem. Ela também tem que ter uma imagem idealizada de mãe e de mulher e de profissional, e tudo isso ainda mantendo a sua feminilidade, né, e correspondendo aos padrões que são impostos socialmente. Então elas têm muita cobrança, na verdade, em vários aspectos da vida dela. O homem geralmente, ele tem uma cobrança profissional, mas ele não tem tanta cobrança pessoal, cobrança na imagem, cobrança com a família, cobrança com os filhos. A mulher sofre essa cobrança de todos os lados. E a mulher ainda hoje ela sofre muita discriminação, assédio sexual, violência, abuso sexual. Então tem vários fatores que ainda a gente tem uma luta muito grande pela frente, para extinguir essas coisas, que ainda a mulher, apesar da gente estar no século XXI, ainda se vê muito, as estatísticas são apavorantes. E falando em estatísticas, eu vou passar um pouquinho das estatísticas do IBGE para vocês em relação à mulher. Ainda 73% das mulheres dedicam mais horas de trabalho nos afazeres domésticos do que o homem. 28,2% das mulheres trabalham em tempo parcial, contra 14,1% dos homens, que é um turno só. Mulheres continuam recebendo menos do que o homem, mesmo com a lei que foi feita lá na década de 60, autorizando a remuneração igual, aprovando a remuneração igual entre homem e mulher. Tá? O atraso, para vocês verem, o atraso escolar é maior entre os homens do que as mulheres. As mulheres têm vantagem educacional, as mulheres estudam mais que os homens. Tá? A proporção de pessoas com superior completo é maior entre as mulheres. Só que as mulheres ocupavam 37,8% dos cargos gerenciais em 2016. Apenas 7,9% dos municípios têm delegacias especializadas para atender mulheres. E a gente ocupa só 13,7% do número total de líderes no Brasil ainda. Então, se vocês vão ver, uma porcentagem muito pouca ainda. E a expectativa é que só em 2035 os cargos de liderança feminina e masculina estejam equiparados no Brasil. Mas por que que vocês acham que é tão importante a gente falar sobre liderança feminina e não apenas liderança? Como eu falei para vocês, no século passado, a mulher, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a mulher saiu de casa e passou a ocupar postos de trabalho. Mas agora a gente está sofrendo uma nova migração, que é dessas funções mais operacionais para funções mais estratégicas, estratégicas de donas de negócios, de empreendedoras, de profissionais liberais, de liderança. Tá? Só que mesmo assim a gente ainda sofre muita discriminação, muito preconceito. A gente biologicamente falando, a gente é diferente do homem, não tem como a gente negar. Não adianta a gente querer ser igual ao homem. Não é a decisão de todas as mulheres, mas a mulher ainda engravida é ela que fica 9 meses com o bebê na barriga, é ela que dá de mamar depois. O homem não consegue fazer isso, por enquanto. Então, outra coisa que acontece, a gente tem outros tipos de habilidades que os homens não têm, que podem ser desenvolvidos pelos homens também, né? Não estou querendo generalizar, mas a mulher ela é mais sensível, ela tem mais empatia, ela tem uma capacidade melhor de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. A gente é mais multifunção, então a gente tem algumas características diferentes
do homem. E essas características hoje em dia estão sendo muito valorizadas na liderança. Então é por esses aspectos, por esses poréns, essas qualidades que a gente tem que falar sim, ainda a gente tem que falar sim sobre liderança feminina. Outra coisa, a mulher, até por toda essa carga histórica que ela traz e essa revolução, essa transformação que aconteceu com ela, todo esse aprendizado, essa transformação em pouco tempo, ela ainda está se descobrindo, ela ainda está precisando se posicionar, ela ainda está se autoconhecendo, ela ainda está trabalhando com tudo isso nela. Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala em liderança feminina, a gente também está falando em autoconhecimento, a gente também está falando em autoconfiança, a gente também está falando em descobrir os seus potenciais, as suas habilidades. A gente sempre trabalha com isso. Antes de começar a trabalhar mais especificamente com a liderança, com certeza a gente vai trabalhar com a parte do autoconhecimento. E isso é muito importante, porque a mulher precisa saber se identificar, se valorizar, principalmente. Então, quais são as nossas barreiras externas ainda, né? A gente tem muito machismo ainda, muita discriminação, muito assédio sexual, violência doméstica é muito grande também. A gente tem falta de flexibilidade de condições para as mulheres que querem engravidar ou que já têm filhos. A questão dos homens, os homens é muito mais fácil para eles acharem pessoas que os orientem e os recomendem entre si, né? Para as mulheres é mais complicado, é difícil uma outra mulher recomendar uma outra mulher, é difícil a mulher achar uma mentora, por exemplo, para ela. Para o homem é mais fácil isso ainda, tá? As mulheres, elas precisam provar muito mais a capacidade do que os homens. E também os homens, eles são promovidos com base no seu potencial, tá? E as mulheres, geralmente não é analisado o potencial dela. As mulheres, elas são promovidas com base no que elas já realizaram. Então, elas já têm que ter uma história para elas serem reconhecidas. Os homens não, os homens eles não precisam dessa carga, dessa história às vezes. Às vezes só no próprio potencial, no acreditar neles, eles podem ser promovidos por causa disso. Tá? Isso está mudando bastante hoje em dia nas empresas, mas ainda existe. E qual as barreiras internas que as mulheres ainda têm? As barreiras dentro da gente mesmo, né? A gente ainda tem muita falta de confiança, de autoconfiança em nós mesmas. Às vezes por insegurança ou por algum medo, mas é difícil para a gente acreditar no nosso potencial ainda, tá? A nossa autoestima, ela precisa ser trabalhada muito mais. Às vezes é difícil para a mulher também ela tomar a iniciativa, ela se sentir mais poderosa que os outros homens, né? A gente reduz muito a nossa expectativa, a gente reduz muito a nossa expectativa do que a gente pode realizar. A gente não se coloca, na verdade, no lugar devido que a gente deveria se colocar. A gente ainda continua cumprindo também a maior parte do trabalho doméstico e da criação dos filhos. E com isso a gente se compromete às nossas metas profissionais, às vezes por causa da família. E isso nos gera uma culpa muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, essas barreiras é uma coisa que dentro da liderança, dentro do autoconhecimento, a gente tem que ultrapassar. E para isso tudo a gente tem que saber que a gente não é e não precisa ser perfeita para sermos aceitas, aceitas tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Que a gente pode sim trabalhar com colaboração, organização, planejamento, que a gente pode sim equilibrar a nossa vida pessoal com a carreira, né? A gente acreditar também na parte da sororidade, que as outras mulheres não são as nossas inimigas, não são nossas concorrentes, que a gente pode entre si sim se tornar grandes parceiras e grandes aliadas nessa luta, nessa jornada. Então, gente, depois de tudo que eu falei para vocês sobre um pouquinho da nossa história, da nossa cultura, das barreiras que a gente tem que enfrentar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é a primeira pessoa que a gente precisa saber liderar?